Bom dia, pessoal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Ele nos dê sabedoria para entendermos a Sua palavra e explicá-la corretamente. Que nos dê sabedoria para viver a Sua palavra, ter uma vida reta e honesta. Amém. Hoje nós vamos continuar Apocalipse e vamos estudar sobre a abertura de 4 dos 7 selos. No capítulo passado, nós aprendemos que apenas uma pessoa é digna de abrir esses selos e essa pessoa é o Cordeiro, é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele vai começar a abrir esses selos. Essa abertura desses rolos, quando Jesus quebra os selos, e esse acontecimento é no período da tribulação. E também faz parte do julgamento de Deus sobre a terra. E nós vamos ver o quanto severo é esse julgamento, a começar por esta parte, esta fase em que nós, aqui na terra, vamos lidar com muitas coisas difíceis e que são autorizadas por Deus. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo para você e sua família. Leitura de Apocalipse 6, versículos de 1 a 8. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um desses viventes dizer com a voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E João vai olhar e vai ver um cavalo branco. Veja que todos esses cavalos, eles estão sendo conduzidos por um homem ali
que é a figura do anticristo, ou algo que a gente pode ter a ideia aqui na terra de um falso profeta. Mas nós vamos ver que a atitude desse anticristo é uma atitude muito severa, causando morte, causando muita destruição. E esse cavalo branco, nós sabemos que branco é o símbolo da paz, mas o fato desse cavalo ser branco mostra a falsidade do anticristo, que ele vai se posar como alguém pacífico, mas é uma falsa paz. É uma mentira, tudo isso é uma farsa. O cavaleiro do cavalo branco, que é uma falsa paz, empunhava um arco, mas esse arco não tinha a flecha. Veja que, apesar desse anticristo ter a capacidade de matar, ele não vai matar o povo de Deus. Veja bem, para o anticristo matar alguém, recrutar alguém, a pessoa tem que se aderir a ela, não é? Porque nós, tementes a Deus, não temos que seguir anticristo nenhum, falso profeta nenhum. Se nós estamos fazendo isso, é porque nós debandamos de Deus e escolhemos ele, o anticristo. Então, que ele tem o poder de matar, ele tem, mas ele não tem a flecha. Só vai matar aquelas pessoas que caírem na sua falsa paz, que o seguirem de uma maneira errônea, se esquecendo de todos os avisos que nós recebemos na Bíblia, de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aqui está mais um aviso sobre esses tempos difíceis. E aí esse cavaleiro vai causar muitas guerras. Guerras materiais aqui no plano material e também batalhas espirituais. Todo tipo de guerra vai acontecer neste período. E esse anticristo, ele tem uma coroa. A coroa é símbolo de poder. Então, uma pessoa poderosa aqui na terra, que, como diz a palavra, pode querer até se passar como Jesus Cristo, como um santo. Então, ele possui a coroa do poder, mas veja que ele só vai enganar aqueles que caem no seu laço, no laço do passarinheiro. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele será um rei humano, um falso rei. E a gente tem que continuar nas escrituras, tentando de toda maneira decifrar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que é para a gente não se aderir a esses falsos profetas que são a figura do anticristo. Jesus vai abrir o segundo selo e o cavalo é vermelho. O vermelho é símbolo de derramamento de sangue, essa guerra constante que vai virar o nosso mundo. Então os homens começam a matar uns aos outros e esse cavaleiro está empunhando uma espada. Esse tipo de guerra será uma guerra assim muito pessoal, com muito sangue, muita carnificina. Não é uma guerra tecnológica, uma guerra em que uma bomba vai explodir, não. Vai ser de pessoa contra pessoa. Não sei se vocês notaram, está escrito: seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra. Quem que está dando esse poder? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é hora de fazer a limpeza do planeta Terra. As pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, não querem seguir a Deus, elas serão eliminadas. A gente tem que cair na real e é hora de tomar uma decisão de que lado a gente está. Porque a severidade do julgamento de Deus está mostrando aí, tanto que ele está dando esse poder para esse anticristo vir e dizimar a terra. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo.
Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Nós já discutimos sobre as dores do parto. É uma dor que começa suave e vai aumentando, aumentando, aumentando de intensidade até que o bebê nasça. Então, é um período em que as dificuldades, as mortes e tudo mais vão começar a aumentar, aumentar, aumentar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é a dor do parto. Agora nós estamos falando do começo, é o início da tribulação, em que esse anticristo virá ou talvez já esteja aqui na terra fazendo tudo isso que a gente está vendo, guerras, pessoas umas contra as outras, a opressão, muita coisa errada a gente está vendo no nosso meio que parece até normal, muitas pessoas concordando com o mal, coisa que está totalmente fora da palavra de Deus, e as pessoas estão falando que não, que é Deus que está mandando, é Deus que está mandando certos governantes, Deus que está fazendo isso ou aquilo, mas tudo isso é arte do anticristo para recrutar quanto mais pessoas puder para si. Então, orai e vigiai. Mas por que Deus está fazendo isso? Mais uma vez, Deus não quer saber de pessoas indecisas, pessoas que estão a metade com Ele, a metade com Satanás. Deus não quer nada disso. Deus quer pessoas santificadas. Então, é por isso que Deus está permitindo tudo isso. Deus está dando poder ao anticristo para vir e fazer tudo isso. Por quê? Para obrigar uma decisão. Essas pessoas que são mornas, nem quente nem frio, as pessoas que não têm um posicionamento firme, que continuam na idolatria, continuam na falsa profecia e tudo mais, Deus não quer nada disso. Então, com essa dor do parto, com o aumento de tanta mortandade, tantas guerras, uma pessoa contra a outra, a pessoa vai se ver contra a parede e vai chegar a uma situação em que ela tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou ela está do lado de Deus ou está do lado do Satanás. Você vê, se a gente olhar para o Brasil, as últimas notícias é que muitas pessoas estão preferindo a violência, colocando fogo nos lugares, bombas, as pessoas se voltando umas contra as outras, a opressão está aumentando, a liberdade de ir e vir, de falar está sendo tirada. Então nós vamos ver que nada disso é surpresa de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. O que é surpresa é que muitas pessoas que não deveriam estar fazendo isso estão fazendo e parece que estão muito felizes fazendo esse tipo de coisa. Mas tudo isso é previsto na Bíblia. São pessoas que estão ligadas com esse anticristo, que estão querendo destruir o povo de Deus. Mas nós vamos ver que quem realmente pertence a Deus não será de maneira nenhuma afetado. E não sou eu falando, está escrito ali: seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Não sou eu falando, está escrito aí na palavra que foi dado esse poder ao maligno. Então a gente tem que entender mais a palavra de Deus e mudar de atitude, porque se a gente não mudar, o nosso final vai ser terrível. Vai explicar mais para frente da nossa conversa qual será o final das pessoas que continuam do outro lado. E Jesus Cristo vai abrir o terceiro selo. Qual que é o significado do cavalo preto? É um período de muita fome. Veja que com toda a carnificina que acontecia, toda a guerra acontecendo, pessoas matando umas às outras, o que acontece com a reserva alimentícia? Vai ficar muito baixa.
E daí vai vir um período de fome muito grande que também vai matar muitos, porque as pessoas não vão ter o que comer. E aí vai falar que seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Aí nós vamos ver que essa balança é a balança que vai pesar o que é justo e o que é injusto. Agora nós vamos ver que as balanças desonestas não pertencem a Deus. Aqueles que fazem o uso de balanças desonestas é do anticristo. Agora, o que principalmente está mostrando a presença dessa balança na mão do anticristo é que haverá um racionamento da comida muito grande. Essa pessoa que está na posição de um rei, na posição de uma pessoa de muito comando, ela também vai estar racionando essa comida. Em seguida, vai se ouvir uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 quilo de trigo, gente, é a quantia de comida que uma pessoa comeria por dia para se sobreviver. Mas veja que 1 denário é o salário de uma pessoa que trabalha o dia todo. Então, se a pessoa tem que trabalhar o dia todo para comprar 1 quilo de trigo, aí está mostrando a dificuldade dessa pessoa sobreviver. Aí, em seguida, vai dizer que 3 quilos de cevada por 1 denário. Se essa pessoa tem animal, o animal é alimentado com a cevada. A cevada é mais barata que o trigo e tem menos nutrientes que o trigo. Por isso que as pessoas dão cevada aos animais. Mas veja que se as pessoas não têm condição nem de comprar 1 quilo de trigo para se sobreviver, como é que elas vão comprar a cevada para os animais? Então, os animais também vão desaparecer e as pessoas não terão o alimento vindo do animal, a manteiga, o leite, a carne e tudo mais. Tudo isso vai desaparecer nesses tempos. E não danifique o azeite e o vinho. O azeite é importante demais para cozinhar algo. Sem o azeite, muitas comidas não podem ser feitas. Então, Deus está pedindo para preservar. E o vinho? O vinho, quando não existe nenhuma possibilidade, o vinho é o que deve ser usado para purificar a água. Se a pessoa não tem água tratada, se a pessoa não tem outros meios, mas tem vinho, ela ainda consegue purificar um pouquinho de água para beber. Veja que num período de muita calamidade, de muita guerra, de muita matança, em que a pessoa já não tem nem o que comer, pensa que qualidade de água a pessoa vai ter. Então, Jesus está nos alertando para a gente preservar o óleo e o vinho. E veja também que eu esqueci de dizer que o óleo tem propriedades para curar. O óleo é usado de muitas formas além da alimentícia, inclusive para a gente fazer uma lâmpada, para nos clarear, para nos tirar da escuridão. A gente precisa de óleo. Vocês se lembram das candeias que se usavam antigamente? Pois é. Então, o óleo tem muita função e é algo essencial para esses tempos difíceis. E daí o último selo de hoje, que é o 4º, depois nós vamos continuar na semana que vem. Esse último selo, quando Jesus o abre, está escrito: seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades seguia de perto. Por quê? Porque veja que o anticristo vai matar muitos.
E todas essas pessoas que morreram não vão para o céu, elas vão para o Hades. O que é o Hades? É uma espécie de purgatório. Os espíritos que vão para lá estarão em tormento constante. E isso não sou eu inventando, não. Eu vou ler para vocês Lucas 16, 23, que está escrito: Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O que é esse lugar de tormento? É o Hades. É o lugar em que as pessoas ruins vão, é o lugar em que as pessoas que não têm Jesus Cristo vão. Chama-se também lugar dos mortos. E a esse cavaleiro lhe foi dado o poder por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre 1/4 da terra para matar pela espada. 1/4 da terra é 25% da população de toda a terra. Imagina quanta gente não vai ser morta. Agora veja que eles estão recebendo esse poder, então a gente não pode questionar Deus nesse sentido, mas continuar orando e entregando as coisas, porque as pessoas são muito rebeldes, as pessoas não querem ouvir. Quando pessoas como eu falam diante de certas, essa babaca, essa louca, eu recebo todo tipo de denominação que vocês podem pensar entre amigos, entre familiares, entre estranhos. Mas veja que as pessoas não estão parando para realmente ouvir e olhar na palavra de Deus se aquilo que eu estou falando faz sentido. Porque o que eu falo, na verdade, não tem importância nenhuma. O que tem importância para nós, que a gente não pode deixar passar, é aquilo que Deus está falando aqui. E isso não é brincadeira, porque Deus não está brincando conosco. Nós já recebemos muitos avisos, nós já recebemos descrições detalhadas do que vai acontecer. Olha, gente, o que mais nós queremos? Nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão é a gente aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitar a sua palavra, viver uma vida reta e honesta, parar de pecar, parar de seguir falsos profetas, vamos parar a idolatria, vamos parar tudo que não faz parte da sua palavra e vamos viver uma vida nova. Assim, dessa maneira, a gente vai ser, sim, preservado. Além de ser morto pela espada, um matando o outro, pela fome, aí vem as pragas. As pragas já estão sendo bem conhecidas de nós, essas doenças que não têm cura, que estão aparecendo não sei de onde. E aí as pragas estão fazendo parte disso aí, e por meio de animais selvagens da terra. Quando a gente fala em animais selvagens, fica aí para a gente entender que muitos seres humanos estão na categoria de animais selvagens, porque eles não receberam o entendimento de viver uma vida baseada no amor. Eles agem como animais selvagens. E mesmo a gente não estando lá na floresta, a gente corre risco de estar sendo atingida por essas pessoas demoníacas. Espero que todos entenderam o significado desses 4 selos. É que Deus está permitindo a vinda do anticristo na terra, está dando a eles poderes para dizimar
os descrentes, as pessoas idólatras, as pessoas que não têm uma fé genuína em Deus, as pessoas que estão seguindo os falsos profetas, aqueles que falsamente nos passam uma ideia de alguém que está trazendo a paz, mas por trás de tudo, na verdade, eles estão trazendo a morte. Gente, a morte do nosso corpo não é nada, mas aquilo que a gente não quer de maneira nenhuma é a morte espiritual. Para quem não sabe, a morte espiritual é o total distanciamento de Deus. A gente vai do Hades para o lago de fogo. Então, a gente não quer isso, nós temos que tomar essa decisão o quanto antes. A gente tem que usar a sabedoria divina, e essa sabedoria, ela nos vem intuitivamente e vem também principalmente através da palavra de Deus, que tudo aquilo que está na palavra de Deus não traz engano para nós, pelo contrário, uma vida muito feliz, vida eterna, como nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Caminho, verdade e vida. Nosso Senhor Jesus Cristo representa tudo isso, nosso pão espiritual, a nossa água viva, aquele que pode nos elevar a uma categoria santificada, aquele que pode nos aumentar a fé, aquele que pode colocar luz em nossos caminhos, mesmo quando o mundo está em escuridão. Muito obrigada, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Amém.